Fala meus amigos, Alan Silva aqui. Nesse vídeo você vai descobrir como você ter fé em Deus e transformar a sua vida. Para isso eu gostaria de falar sobre a história do William. O William era uma pessoa que vivia uma boa família, família amorosa, que todo mundo lhe amava. O William tinha dinheiro, tinha um bom emprego. O William era rodeado de pessoas, de vários amigos. Mas só que o William se sentia perdido, sem propósito na sua vida. O William muitas vezes deitava na sua cama e ao descansar ele começava a pensar que ele não via nada de graça na sua vida. E tudo que ele enxergava ele pensava que era uma farsa. E nada daquilo realmente era o que ele queria para a vida dele. Então o William começou a se contestar, o William começou a fazer perguntas para si mesmo. Então quanto mais o William fazia pergunta para si, mais ele tinha consciência de que ele não tinha um sentido para a vida dele. Então o William começou um dia conversando com um amigo aleatório que ele encontrou numa rua. Ele começou a perguntar para ele se ele também sentia meio que perdido, meio que um niilismo, sem sentido na sua própria vida. E aquele rapaz pegou e falou para ele que não. Aquele rapaz pegou e falou para ele que a vida dele era completa, que ele era feliz, que ele tinha vários amigos que realmente incentivavam ele para viver uma vida cada vez mais feliz e em plenitude. Então William perguntou para ele qual que era o segredo que acontecia na vida dele. Então ele falou que era Deus. E o William meio que sem entender muito sobre o assunto, o William perguntou como assim, mas que Deus é esse? Porque na minha família existe até um estereótipo de Deus, mas é um Deus mau, mas é um Deus que parece perverso, é um Deus que mata crianças, é um Deus que só quer tudo do jeito que ele quer. Então o William começou a conversar com ele, pôs na mão dele uma Bíblia. Falou para ele, tudo o que você precisa e tudo o que você quer e todas as suas dúvidas serão sanadas quando você ler esse livro e se relacionar com esse livro. Então ele entregou para ele e falou, mas espera aí, eu vou te ensinar como você vai ler esse livro. Então o William meio que assim falou, ainda tem isso ainda? Ele falou sim, então preste atenção no que eu vou te falar agora. Sempre você vai começar a ler daqui, ó, de Mateus para frente. Mas você lê o tanto que você conseguir por dia. Então, o William começou a ler um pouquinho, tinha dia que o William não conseguia ler, tinha dia que o William leu um pouco mais, e assim foi indo. E aquele rapaz tinha falado pro William, se você não entender, não tem problema, pode continuar lendo, não precisa compreender nada agora, apenas leia. E o William começou a fazer aquilo, o William começou a ler, ele começou foi indo, tinha vezes que ele não lia, tinha vezes que ele lia, e o William cada vez mais foi se relacionando com aquele livro. Só que um dia o William ele foi mais profundo, ele se mergulhou em águas profundas e ele conheceu uma pessoa totalmente amorosa, totalmente compassiva, uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas e estava relacionado com todo tipo de pessoas que as pessoas julgavam ser imundas. Então o William começou a entender que a vida era mais do que aquilo que ele vivia. E o William começou a gerar dentro dele um desejo de querer mais, um desejo de procurar mais, um desejo de se relacionar mais com aquele personagem que ele estava conhecendo. E até que um dia o William leu totalmente aquele de Mateus até Judas, porque aquele rapaz falou para ele, não precisa ler Apocalipse agora, se você terminar até Judas, volte de novo para Mateus. Então na segunda vez, quando o William começou a ler novamente, o William começou a se aprofundar nas águas profundas, e o William começou a viajar, e o William começou a se encher de algo diferente dentro dele, e o William começou a ajudar as pessoas ao seu redor, o William começou a compartilhar aquilo que estava transformando a vida dele, o William começou a ser uma pessoa mais bendigna, o William começou a sanar toda aquela ansiedade que o William tinha, o William começou a ser uma pessoa que estava a todo momento disposta a ajudar alguém. O William não conseguia mais ver pessoas pedindo dinheiro, pedindo comida na rua. O William começou a se tornar proativo. O William, quando via alguém que estava necessitando de algo, o William começou a ficar observante. E o William já chegava, o William já começava a ajudar. E o William, quanto mais ele ajudava, mais ele transbordava aquilo, mais ele começava a falar daquele algo que estava evoluindo dentro dele. Quando mais o William começou a falar daquilo, quanto mais ele começou a falar que ele era amado, mais aquilo foi crescendo, foi aumentando na vida de William. Mas tudo isso começou quando o William começou a compreender que aquele personagem era mais do que uma ficção. Que aquele personagem que ele estava vendo naquela história era mais do que um personagem, era mais do que um simples personagem. O William começou a entender que aquela pessoa era real, era viva e estava habitando dentro dele. E quanto mais o William tinha essa compreensão, mais aquilo parece que ia aumentando, mais a semente ia aumentando e mais a árvore da vida ia crescendo dentro de William. E o William se tornou uma pessoa que não conseguia mais ficar calado diante daquilo tudo. E o William exalava amor, exalava vida por onde ele passava. Então a vida de William foi começando a mudar. E o William não quis se limitar apenas à família dele, aos amigos deles. E o William quis ir mais para frente. O William começou a fazer viagens. O William começou a pregar por onde ele ia e falar daquele amor da vida dele. E tirar as pessoas daquele niilismo, daquela falta de sentido, daquela falta de propósito, como ele tinha passado.
Então nesse vídeo hoje você estava como William no começo. Então eu quero te deixar você só vai fortalecer sua fé, você só vai crer em Deus realmente quando você descobrir o real segredo e poder que a Bíblia contém. Mas para isso você precisa fazer como William, você tem que estar aberto ao novo, você tem que estar aberto a descobrir o desconhecido. Então hoje eu quero te desafiar a você começar a ler a Bíblia de Mateus a Judas. Não se preocupe, apenas leia e depois vai lendo e depois você vai ver o que vai acontecer com você. Sempre tenha a mente aberta a aprender e se encher de algo novo e poderoso, e você vai ver o poder que Deus vai fazer na sua vida. Dá o like nesse vídeo, começa a nos acompanhar, porque nosso objetivo aqui é entregar para você conteúdos onde você possa usar como ferramenta para você desenvolver a semente do Espírito que existe dentro de você e expandir sua consciência. Encaminhe esse vídeo para os seus amigos e familiares. Grande abraço, falou e até mais. Jesus te ama e nós também. Fui!